Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 744 do STJ. Antes de começar propriamente o informativo, fica aquele convite de sempre para você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações e também de comentar, curtir, compartilhar, enviar para aquele colega que ainda não nos conhece, porque isso ajuda muito para que as plataformas recomendem esse podcast para outras pessoas. E isso certamente nos motiva a continuar com esse trabalho. E por último, aquele convite de sempre também, não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado. O primeiro julgado do dia é a tese repetitiva tema 1100, inserida lá no Código Penal. A tese ficou assim: o acórdão condenatório de que trata o inciso 4º do artigo 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Gente, o artigo 117 traz como uma das causas de interrupção a publicação da sentença ou acórdão recorríveis. Qual é a divergência que existia? Era em relação àquele acórdão que ele reduz ou confirma a condenação. Então imagina, por exemplo, que João foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão. E aí João apelou e essa pena foi mantida. Ou então essa pena foi reduzida para 1 ano. E aí? Esse acórdão que ou não modificou em nada, ou melhorou a situação de João, ele mesmo assim vai interromper a prescrição? Porque se ela aumentar a pena, interrompe. Aí se aplica aqui perfeitamente o artigo 117, inciso 4º. Mas se ela só manter a pena ou mesmo reduz, e aí interrompe? E aí existiu uma posição de que não. Posteriormente, passou a existir uma divergência. E aí, por exemplo, a primeira turma do STF, ela dizia que sim, que interrompia, mas a segunda turma do STF e o STJ diziam que não interrompia. E aí havia essa divergência, mas o STF em 2020, o plenário do STF decidiu pela posição da primeira turma, então uma posição aqui menos favorável ao réu, de que de fato qualquer acórdão na segunda instância que tenha natureza condenatória, então tanto faz se esse acórdão vai reduzir pena, se vai manter condenação ou se vai ampliar a condenação, qualquer desses 3 casos haveria então a interrupção da prescrição. Quando é que não haveria interrupção? Quando o acórdão não for condenatório. Então, o acórdão absolvitório, ele não interrompe. E aí, posteriormente, o STJ adequou seu entendimento. Então, primeiro a quinta turma adequou seu entendimento ao STF. Posteriormente, a terceira sessão, inclusive agora com a tese repetitiva, o tema 1100, dizendo que qualquer acórdão condenatório, seja ele mantendo, reduzindo ou aumentando a pena, qualquer caso haverá a interrupção do prazo prescricional. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: se o embargante invocar como paradigmas julgado de órgão fracionário de diferente seção e também julgado de órgão fracionário da mesma seção que prolatou o acórdão embargado, caberá à Corte Especial proferir juízo negativo de admissibilidade dos embargos de divergência, se ausentes seus requisitos, somente devendo ser cindido o julgamento na hipótese que for admissível o pronunciamento de mérito da seção a qual estão vinculados os órgãos fracionários que proferiram acórdão paradigma e o embargado.
Então, gente, vamos lá, vamos com calma. Artigo 1043 traz o recurso dos embargos de divergência. Esse recurso ele é aplicável em recurso extraordinário ou especial quando houver divergência de julgamento de qualquer órgão do mesmo tribunal, sendo ali, nesse caso aqui do inciso 1, o acordo embargado e o paradigma de mérito. E no caso do inciso 3, também recurso extraordinário ou especial, havendo divergência de julgamento de qualquer órgão do mesmo tribunal, sendo que um acórdão é de mérito e o outro não conheceu o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então aqui, na verdade, é um recurso que tem por objetivo trazer uma uniformidade na jurisprudência daquele tribunal. Então, a turma julgou de um jeito, a outra turma está julgando de outro. E aí, vamos unificar isso aqui? Vamos trazer aqui uma solução uniforme ao tema? Ou então, essa mesma turma aqui, eu estou com o meu processo na primeira turma, foi julgado de um jeito. E aí, um mês atrás, julgou outro processo igual de outro jeito. Vamos uniformizar isso aqui, vamos ver o que aconteceu. Então, o objetivo é exatamente essa uniformidade. E aí, quem julga esse recurso? Aí você sempre vai olhar para as turmas que proferiram as decisões, a decisão embargada e a decisão paradigma, e vocês vão olhar quem está acima. Então, por exemplo, se foi primeira e segunda turma do STJ, decisão embargada e decisão paradigma, você vai olhar quem é que está acima. Quem está acima é a primeira sessão do STJ. Então, quem julga é a primeira sessão do STJ. Mas vamos imaginar que foi a primeira e a sexta turma. E a sexta turma ela está na segunda sessão do STJ. Apenas a título exemplificativo. E aí, são sessões diferentes. Quem vai julgar? Quem vai julgar aqui é a Corte Especial. Por quê? Porque é o primeiro órgão superior em relação às duas turmas. E aí, imaginem uma situação, que é essa situação que está aqui posta nesse julgado. O indivíduo, ele opôs os embargos de divergência e ele trouxe duas situações. Primeira situação, uma divergência entre órgãos fracionários da mesma seção, ou seja, entre turmas da mesma seção, e outra, outros dois acórdãos, paradigma e embargado, em relação a turmas de seções diferentes. Quem julga? E aí, primeiro lugar, o julgamento, ele em regra é cindido. Então, a turma, ou melhor, a seção vai julgar aquela relativa às turmas que são da sua seção e a Corte Especial vai julgar o outro caso. Só que o julgamento ele começa pela jurisdição mais ampla. Então, o julgamento vai começar pela Corte Especial. E aí é que está o detalhe. A Corte Especial ela vai poder realizar o juízo de admissibilidade das duas hipóteses. Então, aqui é a chave, aqui é o pulo do gato desse julgado. Vai começar o julgamento pela Corte Especial e a Corte Especial vai realizar o juízo de admissibilidade. Se ela julgar que sequer é admissível esse segundo caso, então o julgamento ele já encerra ali mesmo na Corte Especial. Basicamente isso que foi decidido aqui nesse julgado. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: no exercício do poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica relativos à portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, asseverando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal
e não devolução das verbas já recebidas. Gente, a portaria 1104/64, ela foi uma portaria que determinou o desligamento dos militares que haviam completado o tempo de serviço militar, que ali era 8 anos. Acontece que a comissão da anistia, ela entendeu que a portaria tinha uma motivação política. E ela acabou concedendo a anistia política a um grande número de ex-integrantes da aeronáutica, sem verificar a situação concreta de cada um. Então, veja só. Trouxe ali uma portaria que determinou o desligamento de vários militares por uma motivação ali pretensamente política e, posteriormente, com o reconhecimento dessa pretensa motivação política pela comissão da anistia, aí veio essa anistia que está lá no artigo 8º da DCT. Acontece que não houve uma análise pormenorizada e aí se percebeu que em muitos casos, de fato, existia a motivação política, mas em tanto outros casos não. E aí a jurisprudência foi se debruçando sobre o tema. Primeiro a súmula 1074 do STF, que diz que a anistia do artigo 8º da DCT não alcança militares expulsos com base em legislação ordinária, disciplinar, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Aí depois, aqui já bem recente, 2019, veio a tese de repercussão geral 839 aqui da STF, também, que diz que no exercício do poder de autotutela, a administração pode rever ato de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. E aí aqui se assegura ao anistiado esse procedimento administrativo devido ao processo legal e não devolução das verbas já recebidas. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Ele não devolve aquilo que ele tenha recebido, ainda que ele perca o direito de dali para frente continuar recebendo o benefício que ele está recebendo, algo do tipo. Então, o STJ aqui, ele basicamente traz uma decisão que se alinha à tese de repercussão geral, tema 839 do STF. E o último ponto aqui interessante, só para fechar, é o entendimento tanto do STF quanto do STJ que o prazo decadencial de 5 anos que está previsto lá na Lei 9784, ele não se aplica a esses casos aqui. Então, mesmo passados mais de 5 anos da concessão da anistia, é possível sim rever, porque o ato anulado ele afronta diretamente a Constituição. Então, não existe aí um prazo decadencial para anulação. Próximo julgado inserido no CTN, e o destaque é da seguinte forma: até a edição da medida provisória 651 de 2014, convertida na Lei 13043 de 2014, é legítima a incidência do IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e da CSSL, Contribuição Social sobre o Lucro, sobre o reintegro, ou seja, até 2014 a legítima incidência de IRPJ e CSSL sobre os valores decorrentes dos créditos do Reintegra. Gente, o Reintegra é um programa que foi criado pelo governo para incentivar a exportação de produto manufaturado. Então, ele é um benefício que ele é deferido àquelas empresas que têm resultados reais, ou seja, que elas efetivamente vendem para fora, exportam produtos manufaturados. E aí essa empresa, ela apura créditos mediante a exportação de bens para o exterior. E aí a questão é um benefício tributário, show. Apura crédito. Se apura crédito, aumenta a receita, tem lucro. Incide imposto de renda. E aí pode incidir. Por que não poderia? Pode. Só que até 2014 não existia nada dizendo que não pode. Então até 2014 podia. De 2014 para cá veio a MP 651, depois convertida em lei, que é a Lei 13043, e já passou a não ser possível. Mas até 2014, então,
é possível, já que o reintegra, ele integra o lucro operacional da empresa. Então é uma opção legislativa. Até então não existia nada dizendo que não incidia, até 2014 incidia, portanto. Próximo julgado do dia é inserido no Código Civil e ele diz respeito à possibilidade da seguradora que pagou ali uma indenização, né, em virtude de um roubo de carga, ela cobrar esse valor, né, que ela se subroga nesse crédito, e ela cobrar esse valor da transportadora. E aí, a tese, né, aqui que foi fixada, ou melhor, o destaque aqui do julgado ficou da seguinte forma: o roubo de carga em transporte rodoviário, mediante o uso de arma de fogo, exclui a responsabilidade da transportadora perante a seguradora do proprietário da mercadoria transportada, quando adotadas todas as cautelas razoavelmente dela se poderia esperar. Ou seja, foi um roubo à mão armada, um roubo com arma de fogo. A transportadora pode ser considerada culpada desse roubo? Em regra, não, né? Então, se ela tiver tomado todas as cautelas, a seguradora não vai ter como cobrar da transportadora aquele valor que ela pagou ao segurado em virtude do roubo da carga. Mas aí aqui vem o porém, né? Assim como a conduta direta do segurado, que agrava o risco da cobertura contratada por ato culposo ou doloso, acarreta exoneração do dever da seguradora de pagar a indenização. Então, por um lado, né, isso que a gente falou, se houve o roubo com o uso de arma de fogo, a transportadora, né, se ela tomou as cautelas necessárias, razoavelmente esperadas, ela não vai precisar indenizar a seguradora. Até aí, ok. Só que aqui é o outro lado da moeda, né? Se também se verificar que o segurado, seja por ato culposo ou doloso, ele de alguma forma aumentou o risco, né, ele agravou o risco em relação àquilo que era também esperado, aí também pode haver uma exoneração do dever da seguradora de pagar essa indenização. Então, os dois lados da moeda aqui, e o grande motivo desse destaque, né, desse julgado, o grande motivo aqui dessas duas situações serem analisadas, segundo o ministro Moura Ribeiro, relator do caso, é exatamente equalizar, né, trazer ali os dois lados da moeda em relação ao contrato de seguro. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: extinta a ação rescisória por indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar ao autor o levantamento do depósito judicial previsto no artigo 968, inciso 2 do CPC de 2015. Gente, o artigo 968 ele vai trazer os requisitos da petição inicial da ação rescisória, que é aquela ação que ela busca reincidir uma sentença já transitada em julgado. E aí ela diz, né, que a petição inicial ela vai ser elaborada com os mesmos requisitos da petição inicial normal, ali do artigo 319, devendo o autor. O que tem de especial aqui então? Ele vai ter que acumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento, se for o caso, e ele vai ter que depositar 5% do valor da causa. Então, se o valor da causa é 100 mil, ele tem que depositar 5 mil. E esse valor ele se converte em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Gente, vamos pegar aqui essa palavra, unanimidade de votos. Qual é o sentido desse depósito aqui? Esse depósito tem o objetivo de afastar a existência de ações rescisórias infundadas. Então, aqui é algo que se coloca exatamente para que o indivíduo não se sinta tão à vontade de propor esse tipo de ação.
E aí, se a ação dele for julgada improcedente ou inadmissível por unanimidade de votos, ele perde esse valor, ele vira multa. Se não for o caso, ele pode, ao final, pegar de volta esse valor. Por que por unanimidade? Porque, olha só, se entende que se nenhum desembargador entender que ele tinha razão, então é porque realmente era algo despropositado. Às vezes não é bem assim, né? Mas enfim, foi aqui o critério adotado pelo legislador. E aí veio a questão. O indivíduo propôs uma ação revisional, ou melhor, desculpa, propôs uma ação rescisória e ela foi já de cara indeferida pelo relator, decisão monocrática. Ele perde esse depósito? Decisão monocrática é a mesma coisa de unanimidade de votos? Não, não é. Então ele perde o depósito? Não. Ele não perde o depósito. Ah, professor, e se ele agravar? E se essa decisão for para o colegiado julgar? Aí se o colegiado julgar por unanimidade que é inadmissível, ele perdeu. Mas se ele simplesmente se resignar, pegar ali, viu que foi inadmitida pelo relator, dizer, não vou mais atrás também não, desistir da ação, ele pega de volta o depósito recursal, coloca no bolso e por aí se acaba o problema. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, um julgado muito importante mesmo, trata do IDC, um Instituto de Deslocamento de Competência relativo à chacina do Parque Bristol, desculpe, que está ali inserida no contexto do Maio Sangrento. Destaque da seguinte forma: a terceira sessão do STJ deferiu um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal em razão da incapacidade dos agentes públicos na condição de investigação e de identificação dos autores dos homicídios e execuções cometidos nos casos conhecidos como Maio Sangrento e Chacina do Parque Bristol. Gente, o IDC, para quem não conhece, é um instituto que foi inserido pela Emenda Constitucional 45 e que ela permite a federalização de casos que estão tramitando originariamente perante a Justiça Comum Estadual. A natureza jurídica é de incidente processual. O único indivíduo que pode propor o IDC é o PGR, é o Procurador-Geral da República, e esse incidente, ele tem lugar tão somente naqueles casos em que haja grave violação a direitos humanos e risco de responsabilização internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados que o Brasil anuiu. E aí não existiram ainda tantos IDCs assim, não é algo assim tão comum, até porque é algo muito gravoso, né? Você retirar o julgamento da Justiça Estadual traz ali realmente um atestado de incompetência daqueles profissionais que estão responsáveis pelo julgamento, então realmente é algo muito gravoso e algo que não acontece assim com tanta frequência exatamente por isso. Quem julga o IDC é sempre o STJ, e aí o primeiro IDC julgado foi o caso da Dorothy Stang, que era missionária norte-americana, que foi morta em Belém do Pará. Esse daí foi julgado improcedente, mas o primeiro caso deferido foi o do Manuel Matos, advogado, no ano de 2010, ele foi deferido. E aí agora, né, tivemos aí outros casos deferidos, outros indeferidos nesse meio período. O mais recente deferido, salvo engano, foi o da Marielle, indeferido. E agora, né, mais recente ainda, o Maio Sangrento, que, para quem não se lembra, lá em 2006, aconteceram várias ações do PCC no estado de São Paulo, que aí as motivações foram diversas, né? Algumas, muito se fala sobre as questões dos presídios, que foram vários integrantes do PCC
distribuídos, redirecionados, né, para outros presídios, alguns colocados em situação de incomunicabilidade. Enfim, gerou um protesto de integrantes da facção e que levou um verdadeiro pânico ao estado de São Paulo. E aí, inclusive, nesse período foram mortos 59 agentes públicos, policiais, guardas civis, municipais. Então, assim, foi um período terrível no estado de São Paulo. Foi entre os dias 12 e 21 de maio de 2006. E aí, houve uma vingança dos agentes de polícia, e nessa vingança foram mortos também vários integrantes do PCC. E aí várias chacinas ocorreram em várias regiões da cidade, e uma delas foi a chacina do Parque Bristol. Em relação a essa chacina, os inquéritos chegaram a ser arquivados em São Paulo e agora terão que ser desarquivados e remetidos à Justiça Federal. E existe um processo já corrente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscando exatamente responsabilizar o Brasil por essa chacina do Parque Bristol, que está ali inserida nesse âmbito do Maio Sangrento. Então, por conta disso, por conta desse risco de responsabilização do Brasil, é que foi proposto esse IDC, e o IDC de fato foi julgado procedente. Então será reaberta essa investigação e será agora também federalizada, exatamente pela grave lesão, né, a direitos humanos, que não foi investigada no âmbito dessas chacinas, e especialmente em virtude da necessidade de reabertura desses inquéritos, já que o Brasil possivelmente vai ser internacionalmente condenado. E aí, gente, próximo julgado do dia, inserido na Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal, destaque da seguinte forma: o oferecimento de denúncia criminal por autoridade que, em razão de suas atribuições legais, seja obrigada a fazê-lo, não inabilita, só por isso, a desempenhar suas funções como autoridade julgadora no processo administrativo. Gente, esse julgado aqui, ele na verdade, a rigor mesmo, ele nem seria contextualizado aqui na Lei do Processo Administrativo Federal, não. Porque se tratava aqui de um procurador-geral de justiça, né? Então aqui seria na legislação estadual específica relativa a ele. Mas é um julgado que a causa de decidir é relevante para qualquer âmbito de processo administrativo. E que por isso eu coloquei na Lei 9784, que é a lei mais ampla e a lei em que mais alunos vão ter acesso à decisão no momento de estudar. E aqui basicamente é o seguinte: se um servidor público está diante de uma situação de um crime, ele tem por obrigação tomar as atribuições cabíveis. Nesse caso aqui, como era um procurador de justiça, ele tinha por obrigação oferecer uma denúncia. Se fosse, por exemplo, um indivíduo que é chefe de uma repartição pública, ele teria que encaminhar esse fato aos seus superiores ou mesmo aos órgãos encarregados, inclusive o Ministério Público. E aí a pergunta é: o simples fato dele, no seu poder-dever, na sua atribuição legal, de realizar essa denúncia, de oferecer essa denúncia, ou de fato, avisar desse ocorrido às autoridades, tira dele a possibilidade de desempenhar a função de autoridade julgadora no processo administrativo? E aí a resposta é não. Por quê? Porque isso não torna suspeito ou impedido na medida que ele não tinha opção. Ele é obrigado a tomar essa providência, a um dever legal nesse sentido. Então, de fato, esse tipo de situação não gera suspeição ou mesmo impedimento. Próximo julgado do dia, inserido nas súmulas do STF, lá na súmula 467 do STJ,
destaque da seguinte forma: a pretensão executória de obrigação de fazer, prevista em TAC, firmado para reparação de danos ambientais decorrentes de empreendimento imobiliário, quando relacionado a questões meramente patrimoniais, não visando restauração de bens de natureza ambiental, sujeita-se à prescrição quinquenal. Aqui é só uma pequena diferenciação, na verdade, é só ao apontamento de que a tese de repercussão geral 999 não se aplica a esse caso. O que a tese 999 diz? Que é imprescritível aquela reparação civil decorrente de dano ambiental. Então, dano ambiental, a reparação civil decorrente desse dano é imprescritível. Só que aqui não se fala de uma restauração de bem de natureza ambiental, e sim de algo que até decorreu ali inicialmente de um TAC firmado para reparação de dano ambiental, mas que esse ponto específico estava relacionado a questões meramente patrimoniais. Ele não visava a restauração de bens de natureza ambiental. E aí simplesmente se esclareceu que nesse caso, se não é de natureza ambiental, o prazo vai ser de prescrição quinquenal, ainda que esteja em um âmbito maior, onde também existam questões de direito ambiental. Então, simplesmente isso, só um esclarecimento aqui, um distinguish, dizendo, olha, o que é imprescritível é a reparação civil do dano ambiental. Qualquer outra coisa que esteja fora disso, ainda que no mesmo contexto, aí a prescrição vai ser a quinquenal, normal, como segue a regra. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 94, 94 e 97, que é a Lei da Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública, também trata de prescrição. Veja só o destaque. A Fundação Privada de Apoio à Universidade Pública presta serviço público, razão pela qual responde objetivamente pelos danos e prejuízos causados a terceiros, submetendo-se à prescrição indenizatória ao prazo prescricional previsto no artigo 1º-C da Lei 94, 94 e 97. Gente, aqui muito simples, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a situação da maternidade escola aqui da Universidade Federal do Ceará. Durante muitos anos, quem geriu a maternidade escola foi uma fundação privada que antigamente se chamava SAMEAC e posteriormente passou a se chamar Instituto Compartilha. Fundação privada, mas que é de apoio à universidade pública, que presta serviço público. Era ela que geria toda a contratação de pessoal, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, etc. Se por um acaso algum desses médicos comete um erro médico, isso gera ali um dever de indenização a terceiro. Qual é a responsabilidade dessa fundação privada? É objetiva, é subjetiva? Gente, é objetiva e é exatamente nos mesmos moldes da responsabilidade civil do Estado. E aí, em relação ao prazo prescricional, inclusive, se aplica o prazo prescricional de 5 anos, que está previsto no artigo 1C da Lei 9494, que é exatamente aquele prazo relativo ao direito de obter indenização de dano causado por pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Olha só, é o caso. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Próximo julgado do dia, inserido no CTN, destaque da seguinte forma: é devida à restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, sendo inaplicável a condição de que trata o artigo 266 do CTN. Qual é essa condição? Artigo 266. A restituição de tributos que comportem por sua natureza a transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está este expressamente autorizado a recebê-la. Como é que funciona aqui, gente, o regime de substituição tributária para frente?
o indivíduo ele já recolhe antecipadamente o tributo referente àquele produto com base em um valor presumido. Então, por exemplo, eu vendo celulares e eu entendo que o valor que esse meu celular vai ser vendido vai ser R$ 2.000. Então, eu já recolho antecipadamente esse tributo com base em R$ 2.000. Acontece que, por N motivos, esse celular só foi vendido por R$ 1.500, ou seja, a base de cálculo efetiva, verdadeira, foi menor. Só que eu já recolhi em cima de 2.000. E aí, eu tenho o direito de ter uma restituição tributária decorrente desse valor pago a maior? E aí a resposta foi positiva. E além de eu ter direito, eu não preciso cumprir aquilo que está previsto no artigo 266. Ou seja, eu não vou precisar provar que assumi o encargo, que o transferi a terceiro e por ele estou expressamente autorizado. Portanto, houve aqui essa diferença, é possível sim a restituição tributária dessa diferença de ICMS que foi paga a mais, já que o valor final do bem, o valor efetivo do bem foi inferior ao valor presumido no momento do pagamento, do recolhimento desse ICMS. Próximo julgado do dia inserido no CPC, destaque da seguinte forma: o sócio executado possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos entes empresariais dos quais é sócio. Gente, em primeiro lugar, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É aquela possibilidade do sócio ser responsabilizado por prejuízos decorrentes da atividade empresarial. Então, gente, lá no Código Civil você vai conseguir ver certinho os requisitos, que inclusive sofreram modificações recentes. E aí temos também, né, outra previsão no CDC, por exemplo, e outras previsões esparsas que aí vão divergir um pouco acerca do tema. E aí o que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica? E é o contrário. Aí é quando a empresa responde pelo prejuízo causado pelo sócio. E aí a empresa vai responder por dívida pessoal do sócio. Quando que isso vai acontecer? Quando o sócio utiliza a empresa como um subterfúgio à satisfação de suas obrigações. Então, veja só, aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário da desconsideração normal. Aqui é a empresa que está sendo utilizada para que o sócio cometa algum tipo de fraude ou fuja de pagar alguma dívida que ele tem. E um ponto interessante sobre isso é que hoje essa desconsideração inversa ela está prevista expressamente no CPC, lá no artigo 133, parágrafo 2º do CPC exatamente. E aí suponha o seguinte: Joãozinho é sócio da empresa X. Foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa X, ou seja, a empresa X vai ser responsabilizada por uma dívida de Joãozinho. Joãozinho tem legitimidade e interesse recursal para impugnar essa decisão que defere a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, ou só a empresa que vai poder recorrer em relação a essa decisão? E a resposta é que Joãozinho possui sim tanto legitimidade quanto interesse recursal. E a gente não poderia ser diferente, né? De fato, Joãozinho poderá sim recorrer dessa decisão. Próximo julgado do dia, inserido também no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação de crédito no inventário é uma decisão interlocutória. Aqui se impugna por meio de agravo de instrumento, por base no artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Gente, isso aqui é um debate que com o CPC de 2015, na verdade, já se tornou até obsoleto, porque antes, no CPC de 73, existia um debate sobre a natureza das decisões proferidas no âmbito da ação de inventário. Então, por exemplo, há uma habilitação no inventário.
Muitas vezes essa habilitação ela se dá até mesmo em autos apartados, né, como incidente. E aí vem aquela decisão que encerra essa habilitação do inventário, seja procedente, seja improcedente, mas determina se vai ou não ser habilitado o indivíduo como herdeiro. Isso daí é o quê? Isso é uma sentença, isso é uma decisão interlocutória. No CPC de 73 existia o debate, mas no CPC de 2015 esse debate perdeu qualquer viabilidade, inclusive porque o 1015, parágrafo único, ele traz a regra de que todas as decisões proferidas no âmbito do processo de inventário vão ser recorridas por agravo de instrumento. Inclusive, gente, é algo que é necessário sempre estar muito esperto, porque o artigo 1015, CAPT, ele traz um rol que é de taxatividade mitigada. Então, só naquelas hipóteses é que é possível apresentar, né, interpor o agravo de instrumento. Mas o 1015, parágrafo único, ele traz alguns casos em que qualquer decisão proferida vai ser impugnável por agravo de instrumento. Não tem isso de rol de taxatividade mitigada. Qualquer decisão proferida. Então, caberá também agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário. Então, está na liquidação, no cumprimento de sentença, na execução de sentença ou no inventário, qualquer decisão proferida no curso do processo, né, que não seja uma sentença, obviamente, né, decisão interlocutória, no meio do processo, vai ser impugnável por agravo de instrumento. Então, de fato, hoje já não existe mais esse debate, ou pelo menos já perdeu o motivo de existir esse debate, se a decisão foi proferida no âmbito do inventário, mesmo que seja no âmbito de uma habilitação, mesmo que em autos apartados, a decisão ela vai ter natureza de decisão interlocutória e vai ser imediatamente impugnável através de agravo de instrumento, sem precisar você avaliar se existe ali urgência, enfim. Sempre impugnável, porque aqui não há rol, não é um rol de taxatividade mitigada. Aqui qualquer decisão interlocutória é impugnável imediatamente por agravo de instrumento. Próximo julgado, inserido também no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na cobrança de obrigação alimentar, é possível a acumulação das medidas executivas de coerção pessoal e de expropriação no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor, nem ocorra qualquer tumulto processual. Gente, o que acontece aqui é que o Código de Processo Civil traz duas situações diferentes para executar-se alimentos. Tem um rito do artigo 528, parágrafo 3º do CPC, que é aquele que pode trazer a prisão civil por o prazo de 1 a 3 meses e que é exclusivo para aquele indivíduo que tem dívidas novas. Então, são relativas às dívidas dos 3 últimos meses a contar da data da propositura da execução. Então, está propondo hoje, você pode pedir prisão pelos 3 meses anteriores. Bruno, mas ele está devendo 10 meses. Em relação a esses 7 meses a mais, você pode pedir uma penhora de bens. Aqui vai entrar exatamente na expropriação, né? Um rito expropriatório como uma dívida comum. E aí pode gerar, inclusive, protesto, penhora de salário, etc. A questão aqui é sobre a possibilidade ou não de cumular técnicas executivas. Então, Bruno, eu estou aqui executando alimentos novos, pedindo prisão civil. Eu posso pedir também uma penhora, eu posso pedir um protesto, eu posso pedir que esse valor seja descontado em folha de pagamento. E a decisão aqui foi de que sim, é possível. Não existe vedação a essa utilização de mais de uma técnica processual, de mais de uma técnica executória, desculpe. Mas a questão é que deve-se evitar que os procedimentos, que a utilização de mais de um procedimento tumultue o processo.
Então, basicamente, essa é a preocupação. O ministro aqui, que foi inclusive o ministro Luiz Felipe Salomão, ele traz essa preocupação exatamente da impossibilidade de utilização de várias técnicas expropriatórias, ou melhor, de várias técnicas executórias, de forma a tumultuar o processo, mas ele também tenta dialogar essa questão com a necessidade de garantir a esse processo executório uma maior efetividade. Portanto, não existe de forma alguma uma vedação inicialmente, mas também existe aqui um cuidado a ser tomado. Próximo julgado do dia inserido na Lei da Interceptação Telefônica, Lei 9296, destaque da seguinte forma: o acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública não se qualifica como quebra de sigilo telefônico. Gente, aqui foi um caso bem específico, sabe? O que aconteceu aqui? A polícia viu um indivíduo realizando um assalto. Em virtude disso, uma situação de flagrante delito, iniciou-se uma perseguição e durante a perseguição o indivíduo, né, o indivíduo que estava fugindo, se evadindo, ele se desfez de alguns bens que estavam com ele. Então, ele jogou fora uma arma, ele jogou fora um celular e ele jogou fora um chip telefônico. E aí, o que a polícia nesse caso disse? Ela disse: olha, é muito comum que quando alguém efetue um assalto, um furto de um celular, por exemplo, retire esse chip do aparelho com a finalidade de prejudicar ou pelo menos de dificultar que o proprietário desse aparelho seja identificado. E aí, por conta disso, como havia o chip, foi pegue esse chip e foi ativado em outro aparelho, exatamente com o objetivo de tentar descobrir se o dono desse chip era o mesmo dono do outro aparelho. E aí se verificou que não era. Se verificou que de fato não era. E o aparelho em si, até então a defesa alega que era de posse pessoal de fato do réu. E aí acontece que a defesa do réu, ela tentou equivaler essa utilização do chip telefônico que foi descartada pelo acusado a uma interceptação telefônica. E, gente, isso é uma interceptação telefônica? Não. Isso não é uma interceptação telefônica, até porque o objetivo da ativação desse chip em outro aparelho foi a de procurar identificar a vítima do assalto. Tentar identificar se aquele outro aparelho que ali estava pertencia a essa vítima. Não pertencia, mas essa vítima de fato havia sido assaltada. Então, realmente, isso aqui não é uma interceptação telefônica, não dependia de um mandado específico, nada disso. Então, de fato, bem tranquilo, esse simples acesso ao chip descartado, com o objetivo, sobretudo, de tentar identificar a vítima e tentar devolver um aparelho que ali estava, não se qualifica de forma alguma como interceptação telefônica. Gente, e o último julgado do dia, um julgado bem importante, inserido no Código Penal, apesar de não ser um julgado que traz uma novidade, né? Aqui se trata de um julgado que retrata aquilo que já vem sendo decidido, mas é uma matéria sempre muito importante. Destaque da seguinte forma: admite-se reconhecer a punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante, ainda que presentes antecedentes criminais do agente, se não denotarem estes tratar-se de alguém que se dedica com habitualidade a cometer crimes patrimoniais. Gente, o princípio da insignificância é um excludente de tipicidade, ou seja, ela exclui a própria existência do crime e ela possui uma natureza supralegal, porque ela não está prevista expressamente na lei, mas ela é amplamente reconhecida, ela existe. E é basicamente aquele princípio que visa afastar o absurdo. Afastar que, por exemplo, aquele indivíduo que pratica um furto famélico, rouba um pão, que ele seja
condenado criminalmente por isso. Não se está aqui dizendo que ele não vai ter nenhum reflexo na vida dele, né? Porque, por exemplo, se ele rouba um pão, pelo menos o reflexo civil de ter que pagar esse pão, ele pode sofrer, né? Na medida em que, por exemplo, se pode, não vai ser viável, mas a empresa pode cobrar judicialmente esse pão dele, ok? Mas você pensar, um indivíduo pobre, passando fome, às vezes uma situação de extrema necessidade, rouba um pão, é proporcional colocá-lo em uma prisão, trazer ali uma pena de reclusão de 1 a 4 anos pelo roubo de um pão. Então, de fato, visa afastar esse tipo de absurdo e ele retira a tipicidade porque ele diz, olha, isso aqui sequer está na esfera do direito penal, isso aqui sequer configura o crime. Para configurar o crime é possível subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mas esse pão, ele sequer pode se enquadrar aqui como coisa alheia móvel, por seu valor ínfimo. E aí, gente, por muito tempo, se trouxe a argumentação de que se o indivíduo fosse reincidente, ou mesmo tivesse maus antecedentes, especialmente em crimes patrimoniais, não seria possível aplicar o princípio da insignificância. Ocorre que o STJ tem batido nessa tecla de que, na verdade, não é a reincidência ou mesmo os maus antecedentes que vão afastar. O que vai afastar é a habitualidade. Então, se o indivíduo ele só rouba pão, mas ele rouba todo dia, não, então aqui é um crime habitual, né? Ele se dedica habitualmente a cometer o crime. Então, cada pequeno roubozinho daquele não significa nada, mas junto significa alguma coisa. Não, aí isso aqui já não dá para aplicar o princípio da insignificância. É diferente daquele indivíduo que foi 6 anos atrás condenado por um furto de, sei lá, de qualquer coisa que seja. E hoje, 5, 6 anos depois, ele foi condenado por furtar um pacote de bolacha. Percebe a diferença? É muito diferente. Então aqui o STJ disse, olha, cada caso tem que ter uma análise criteriosa e singularizada. Juiz não pode afastar o princípio da insignificância dizendo que existe uma habitualidade delitiva na prática de crimes patrimoniais só porque o indivíduo tem um mau antecedente de 6, 7 anos atrás. Isso daí não é habitualidade. Isso daí, enfim, se o crime agora foi ínfimo, como muitas vezes esses temas que chegou ao STJ, outro dia era roubo de galinha, outro dia chegou um roubo de moeda, que dava poucos reais, acho que R$ 15 em moedas. Então, assim, coisas ínfimas que nem deveriam precisar chegar ao STJ. Porque, gente, vamos aqui, já quase com hora de podcast, eu já estou sem filtro. Então, vamos aqui ser muito sincero. O juiz que condena um indivíduo à prisão, vai pegar ali, vai prender, botar numa cadeia um indivíduo pelo furto de um pacote de bolacha, pelo furto de uma galinha, pelo furto de moedinha que estava em cima do balcão. Essa pessoa ela tem que primeiro buscar tratamento psicológico para saber o que deu errado na formação dela. Tem que procurar se espiritualizar, conhecer Jesus, porque, gente, é coisa ridícula, é coisa que a gente se acostuma, às vezes, mas que faz sentido. E, por outro lado, o promotor que recorre da absolvição, esse aí sim, pelo amor de Deus, vá descansar, excelência, se é de estar fazendo esse tipo de absurdo de levar para o STJ situações como essas, de que nem precisariam chegar lá, né? Isso daí não precisaria chegar nem na delegacia, inclusive no STJ. Mas enfim, gente, o fato aqui, né, voltando aqui para o nosso estudo técnico, como deve ser, o fato é que sempre tenham muito cuidado. Você está fazendo uma peça prática em um concurso de defensoria pública. Juiz negou o princípio da insignificância porque o indivíduo era reincidente. Qual vai ser a palavra-chave que você vai utilizar? Você vai dizer, excelência, não houve demonstração da habitualidade.
segundo o STJ, o que afasta o princípio da insignificância não é a reincidência, não são os maus antecedentes, é a habitualidade. As duas coisas não se confundem. Segundo a STJ, a análise tem que ser caso a caso, pormenorizada. Não houve a análise. Aqui o juiz ele utilizou-se de uma lógica de automaticidade. Tem maus antecedentes, não aplica. Então, é esse o raciocínio que você deve ter em uma questão de defensoria pública, por exemplo, se cai uma peça prática. Da mesma forma, em uma sentença, você vai aplicar o princípio da significância e vai justificar que maus antecedentes é diferente de habitualidade delitiva. Gente, então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não conhece o Clube da Lei, ainda não é nosso assinante. Gente, não espera mais não, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é simplesmente um clube de membros que te dá acesso a todas as nossas leis, que são atualizadas semanalmente por esse informativo aqui que eu faço em áudio e em formato escrito, e a todos os planos de leitura de todas as carreiras que nós temos plano, juiz, promotor, delegado, procurador, analista. Então você tem acesso a todos esses planos de leitura, inclusive planos por edital. Saiu o edital, fazemos o plano adicional ao plano base, respectivo àquele edital, com o objetivo sempre de te permitir uma continuidade de estudo. Então você já estuda pelo plano base, você vai simplesmente fazer aquela preparação complementar pelo plano de reta final, sem precisar zerar estudo, sem precisar mudar de material a cada concurso. Então, tudo que você precisa para um estudo organizado, sistematizado, de lei seca e jurisprudência. E tudo que você precisa também para dar aquele up na sua aprovação, nos seus estudos. Para você, quem sabe, muito em breve, tá me chamando lá no inbox, no WhatsApp, no Instagram, contando que foi aprovado e como o Legislação Integrada caminhou com você, ele ajudou nessa caminhada até a sua aprovação e posse. Então, meus amigos, muito obrigado. Aguardo vocês no nosso próximo podcast e até a próxima.